Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aí, né? No Uau! Sexto vídeo da segunda série, a série A Palavra e o Seu Poder. E eu já te peço, curte o vídeo, deixa seu comentário, compartilha, que isso faz tanto o canal crescer, como também que essa informação vá além, né? Que ela vai para outras pessoas. E para isso eu preciso de você, tá? Porque juntos formamos este canal, juntos estamos aqui. E deixa seu comentário, o que você tá achando, tanto dos outros vídeos e desse aqui também, tá bom? E hoje eu te convido para ler comigo na Bíblia, na Palavra de Deus, né, na Bíblia Sagrada, o livro de Tiago, capítulo 3. Vou esperar um pouquinho, imagino que você já pegou lá também a sua Bíblia para ler junto comigo, tá? Porque o nosso tema hoje é você domina a sua língua ou não? Quais as ferramentas você usa para dominar a sua língua? Mas vamos ler primeiro a palavra, tá? Para você entender. O domínio sobre a língua. Meus irmãos, nós vamos começar aqui, tá? Eu vou ler todo, tá? Nós vamos ler mais aqui, mas vamos entender o quão poderoso é este membro. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de alguma maneira. De várias maneiras, de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à nossa semelhança, feitos à semelhança de Deus, quer dizer, né? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos,
Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aí eu volto lá no início, né, do nosso tema. Você domina ou não a sua língua? Você jorra água doce e água salgada ao mesmo tempo? Mas Tiago está falando aqui que não tem como isso subsistir, não tem como isso existir. Você vai predominar algo, ou a água doce ou a água salgada. Olha como que é forte quando ele fala que um membro tão pequeno, colocada no meio de tantos outros, e ela domina o corpo todo. Eu não sei se nessa série você entendeu a complexidade e o perigo de termos uma língua em que falamos sem pensar, em que não temos a consciência do que estamos falando e muitas vezes deixamos a vida nos levar, como aquela música, né? Deixa a vida nos levar, vida leva eu. E não, presta atenção no que você está falando. Não presta atenção como você está usando a sua língua, bendizendo a Deus, mas maldizendo o seu irmão, aquele feito semelhança de Deus. Então não adianta bendizer a Deus e maldizer o seu irmão. E quantas pessoas a gente vê, a gente convive, a gente encontra que tá buscando a Deus na igreja, tá buscando a Deus em casa, orando, mas fala mal dos seus irmãos. O irmão não dá as costas, a pessoa não dá as costas e fala mal, faz uma brincadeira sem graça, usa o nome da pessoa com apelidos taxativos. E aqui nós lemos em Tiago, essa pessoa, ela está jorrando água doce e água salgada ao mesmo tempo. Palavras de bênçãos e palavras de maldição. Você tem que decidir. Chega um momento na sua vida que você tem que decidir se a sua fonte é de bênção ou se a sua fonte é de maldição. Se dela sai água doce, que são bênçãos, ou se ela sai água salgada, que são maldições. Uma hora, se você não decide de forma consciente, você vai decidir de forma inconsciente. As suas próprias palavras vão definir quem é você, para onde você está indo, para onde as suas palavras estão te levando. Se você ainda não entendeu que você precisa, que é necessário que você pare, você pense, você entenda quais são as palavras que estão saindo da sua fonte, que estão saindo da sua língua, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você vinha tendo. E se você não para, se eu não estou enganada, no segundo vídeo, mas você vai ter que assistir os outros para ver a ferramenta que eu dei para você mapear durante um dia inteiro as palavras que você mais fala. E aqui no livro de Tiago, não sou eu que estou falando, né? Foi Deus mesmo que instruiu a falar, que revelou para ele colocar aqui
na Bíblia para nós aprendermos tudo, gente, que a inteligência emocional fala, a física quântica fala, tá aqui na Bíblia. Os ensinamentos estão aqui. Está aqui desde 2000 anos para trás, vem cumprindo aqui com Jesus. Tiago faz parte do Novo Testamento. E eu fiz curso de inteligência emocional, eu fiz curso, meu marido fez curso de coach, eu estudei muito com ele. Eu estudo bastante com Paulo Vieira, mesmo depois do curso de inteligência emocional. E tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, chegou aqui, na palavra de Deus. Está tudo aqui. Já estava tudo aqui. A inteligência emocional, ela é muito importante, é sim. Tá? Mas nós temos que estar aqui, na palavra de Deus, porque nós vamos entender e ter a oportunidade de viver a vida que Ele deseja para nós, em todos os setores da nossa vida. Deus nos fez para sermos felizes, para carregarmos alegria, esperança, generosidade. Ele nos fez para ter pensamentos gloriosos, pensamentos do que é bom, palavras. Ele nos fez para jorrar palavras de bênçãos. E quanto mais você lê a palavra, quanto mais você entender do que Deus ensina, do que Jesus ensina, mais você vai saber o propósito seu na terra, o que você veio fazer aqui. Mas um deles, você pode ter certeza, que é jorrar palavras de bênçãos. Se você fizer isso em todos os pilares da sua vida, você vai ver uma mudança real, significativa e duradoura no seu existir, na sua vida. Eu sou prova disso. Nem sempre eu falei palavras de bênçãos, nem sempre eu entendi que falar dos outros eu estava jorrando da minha língua, da minha própria fonte, palavras de maldição. E que muitas vezes tem maldição que ela está fixada no mundo espiritual, dependendo da hierarquia da pessoa que te falou aquela maldição. Se veio do seu pai ou da sua mãe, se veio de um professor. Pessoas que elas exercem uma hierarquia sobre nós, um poder sobre nós. E a nossa mãe, o nosso pai, no mundo espiritual, tem muito poder sobre nós. Porque é eles, a nossa hierarquia no mundo espiritual, eles têm muita hierarquia sobre nós. Então, muito cuidado ao falar. Muitas vezes o silêncio é o melhor caminho, se não é o momento de você falar. Muitas brigas conjugais, elas são evitadas por saber o momento ideal de falar. As palavras ideais de falar. Não ser explosiva, não ser explosivo. Não falar na hora da briga. Não falar na hora da raiva, na hora do nervosismo. Esperar. Deixar a pessoa conversar no outro dia, conversar mais tarde. Mas eu te dou um conselho. Não fale com raiva. Não fale na hora da briga. Porque da sua fonte vai sair maldições. Maldições sobre o seu relacionamento. Maldições sobre o seu casamento.
sobre o seu namoro, porque na hora da raiva você fala em separação, você fala em destruição, você fala em coisas que muitas vezes elas podem se concretizar, elas podem se tornar real. Vigie. Por isso que na palavra de Deus está escrito: vigie e ore sem cessar. E se da sua fonte está jorrando águas amargas, a sua vida vai ficar amarga. E como eu estava falando, nem sempre eu fui uma pessoa que tinha esse conhecimento. Nem sempre eu fui uma pessoa de ler tanto a Bíblia como eu leio hoje. De primeiro orar e pedir a guia do Espírito Santo. De pedir o Espírito Santo para ler junto comigo. Abrir os meus olhos espirituais, tirar as escamas, mostrar todo o mistério que está aqui dentro. Antes não, eu achava que eu ia entender, porque orgulho, né? Nós seres humanos, nós somos orgulhosos. Achamos que a gente sabe, né? E algumas pessoas são mais orgulhosas do que as outras. Mas cada um tem um tipo de orgulho dentro de si. Então, muitas vezes, sabe aquele comentário sem maldade? Ah, é brincadeira. Ai, gente, não seja inocente. Não existe esse tipo de brincadeira. É sério, é muito sério. Você tem que decidir aqui. No livro de Tiago, tá falando. Não tem como uma fonte de água salgada, ela não pode produzir água doce. E aqui o significado, gente, água salgada é a pessoa que está falando palavras de maldição. Está falando palavras contra o seu próximo, feito imagem e semelhança de Deus. Saia desses bloquinhos de fofoca. Saia desses grupinhos que falam mal dos outros. Que colocam uma etiqueta na vida, na testa da pessoa. Você não sabe o que ela passa. Você não sabe o que ela vive. Você não sabe o que ela viveu. Você não calçou os sapatos e trilhou o caminho dela. Você não trilhou o que ela viveu. Você não sabe o que ela passa desde quando ela estava no ventre da mãe dela. Só Deus sabe. E é por isso que aqui na palavra também Deus fala que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele nos conhece desde quando nós éramos nem vontade, nem ideia de existência. E Ele, que é Ele, santo, perfeito, maravilhoso, não fala mal de ninguém. Saia da mesa, da roda dos escarnecedores. Que quando passa alguém, as pessoas ficam rindo. Ficam fazendo comentários. Quando é que você vai entender que não há lugar para você nesse meio? Que você tem que ser uma fonte que jorra água doce, que jorra bênçãos.
Porque não se esqueça que nós vivemos na lei da semeadura. O que você semear, você colherá. E é por isso que nós estamos colhendo muitas coisas. Quer colher diferente? Muda as suas palavras, elas é plantação. Elas são plantações. E no nosso matrimônio, no nosso relacionamento, nós estamos plantando a todo tempo. Muitas vezes nós somos uma fonte de água doce com as pessoas de fora, com as pessoas da rua, mas dentro de casa nós podemos ser e nos tornarmos uma fonte que jorra água salgada, maldições. Somos duros no falar, duros no criticar. E eu me coloco aqui em primeiro lugar. E sabe como que deve ser a sua oração? Deus, meu Pai, me ajuda a ser uma fonte que jorra água doce, que jorra bênçãos sobre as pessoas da minha casa. Peça ajuda para Deus, para mudar o seu vocabulário, aquilo que você não consegue mudar. Peça para Deus te ajudar a mudar em nome de Jesus. Não seja aquela pessoa simpática que os outros conhecem na rua e dentro de casa com os seus, porque a gente imagina que é mais fácil falar com eles. Mas também é com eles que a gente cria as maiores feridas, né? Porque é com eles que é importante, porque eles são importantes. E essa é a palavra que eu tinha para você hoje. Eu ainda estou com a voz nasalada por causa de uma gripe, né? Ainda minha voz está desse jeito. Já tem mais de 15 dias. E mesmo assim ela continua meio nasalada, né? Assim, meio fuenzinha. Mas tudo bem. Agora vamos orar comigo? Vamos pedir para Deus nos ajudar a mudar o nosso vocabulário, a nos dar palavras de bênçãos, palavras de encorajamento, elogios. Vamos? Meu querido Deus, Pai amado e santo, sou eu mais uma vez, Deus, em nome de Jesus. Eu consagro e apresento este vídeo nas suas mãos. Todas as pessoas que assistirem, Deus, as famílias, as casas, as pessoas com seus sonhos, com seus objetivos, com seus desejos, Senhor. Ó Deus querido, Pai amado, graças eu te dou porque sei que o Senhor está me escutando, Deus. Em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, Senhor. Querido Deus, amado Senhor, ajuda nós, Senhor, a mudar as palavras, Deus. Dá, Senhor, para nós palavras de bênção, Senhor, palavras de edificação, palavras de encorajamento, Senhor, elogios para as pessoas. E dá-nos força, querido, para trancar a nossa boca, Deus, para não falar mal de ninguém, para não andar nas rodas, Senhor, das pessoas que fofocam, das pessoas que falam mal, das pessoas que riem quando os outros passam, das pessoas, Deus, que colocam apelidos, Senhor. Não permita, Deus, que façamos parte disso, mas, Jesus, renova a nossa mente,
e coloca na nossa boca, Senhor, palavras, Senhor, de bênçãos, querido Deus. Mesmo os que são viciados, Senhor, em palavras malditas, Deus, renova a mente, Senhor, de todos nós. Meu querido e amado Deus, é em nome de Jesus que eu peço e que agradeço por tudo. Amém. Meu Deus querido, meu Deus amado, graças te dou por tudo em nome de Jesus. Peça para Ele, porque Ele tudo pode na nossa vida. E se você não tem o hábito de conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com o Espírito Santo, mude esse hábito e busca Ele no secreto do seu quarto. Não na praça, não para os outros verem, na igreja somente, mas no seu secreto. Você e Ele. Conta para Ele as palavras que você fala, peça perdão e ore para Ele renovar a sua mente. Porque Jesus está esperando que a gente ore para isso. Ele está desejando que a gente peça ajuda. Ele está desejando que a gente o convide para participar da nossa vida. E se você nunca fez isso, comece a fazer, porque é transformador. Mesmo batizada, há muito tempo eu não sabia e não conhecia Deus, Jesus e o Espírito Santo como eles são. Eu ainda estou crescendo, amadurecendo, evoluindo, porque eu nada sou. Eles é que são tudo. Mas eu estou os conhecendo de uma forma diferente. Mas é no secreto, é dentro do meu quarto. Eu e Deus, eu e Jesus, eu e o Espírito Santo. E se você nunca fez essa oração, eu vou te falar para fazer todos os dias da sua vida. E eu vejo muito o Dave Leonardo fazendo, a Rafa da confeitaria Rafaela, da La Rafa. E eu concordo plenamente com eles. E se você quiser escutar, esteja aqui comigo até este final, tá? Eu, Elisaine, confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador único e suficiente, que naquele dia Ele morreu na cruz para pagar todos os meus pecados, as minhas transgressões e me conduzir à vida eterna, me dar a graça. Meu Deus, em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e na palma de suas mãos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Faça essa oração todos os dias da sua vida, porque você vai entrar no mundo espiritual e vai acessar lugares inimagináveis. Porque ninguém fala uma oração dessa que não é mexido por dentro, que não convide Jesus para a sua vida e que não permita que Ele mude o seu cenário. Ele quer fazer isso com você. Convide Ele. E com essa oração, você estará convidando
você estará confessando que Ele é o seu Salvador, único e suficiente, e que você não precisa de mais nada, só dele. Eu preciso dele todos os dias, toda hora, todo segundo, todo milésimo de segundo, porque ele é tudo para mim. E é na companhia aqui, ilustre de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, que eu termino esse vídeo de hoje. E não tem como não emocionar para falar deles. Porque é uma vida sem eles e outra totalmente diferente com eles. Se der essa oportunidade, viva isso. Nunca mais você será a mesma pessoa. Nunca mais. O vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo, mas é aqui, junto com Deus, Jesus e o Espírito Santo, que eu finalizo este vídeo de hoje. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.